Olá, meu nome é Bruna Vieira, sou especialista em odontopediatria pela São Leopoldo Mandique de Belo Horizonte. O meu relato de caso é intitulado como Reabsorção intracoronária pré-eruptiva em segundo molar inferior permanente, realizado com a colaboração e orientação da professora Corine Matos de Araújo de Castro e pelo professor doutor José Carlos Imparato. A reabsorção intracoronária pré-eruptiva aparece nas radiografias como uma imagem radiolúcida circunscrita bem delimitada, próxima à junção amelodentinária de dentes não irrompidos. Nessas duas panorâmicas, podemos observar dois elementos acometidos, o elemento 36 e o elemento 45. Existem somente 3 artigos atualmente na literatura relatando casos ocorrendo na dentição decídua. Primeira coisa que pensamos quando analisamos uma radiografia e observamos uma imagem radiolúcida em tecido dentinário é pensar em cárie. O primeiro artigo que relatou essa alteração foi em 1941 e o autor utilizou o termo cárie intrafolicular. Desde então, outros artigos continuaram usando o termo cárie para as reabsorções. Cárie do desenvolvimento, cárie pré-eruptiva e o que todo mundo já ouviu com certeza, cárie oculta. Porém, nós sabemos que a cárie é uma doença multifatorial. É a desmineralização da estrutura dentária causada pela liberação de ácidos originados da fermentação de carboidratos, ou seja, um desequilíbrio entre dieta e higiene. Sendo assim, um elemento que ainda não foi exposto ao meio bucal, a presença de biofilme cariogênico e a não correta higienização, não é passível de ser acometido pela doença cárie. Então, não existem evidências científicas significativas para que essas nomenclaturas sejam aceitas. Passados mais de 80 anos desde a primeira menção dessa alteração na literatura, a etiologia da reabsorção intracoronária pré-eruptiva ainda não é clara. Porém, independente da etiologia, o dentista que se depara com uma situação dessa, com um caso assim, enfrenta vários dilemas, pois existem várias formas de tratamento. O prognóstico desse defeito ele é diretamente proporcional à proximidade da reabsorção com a polpa. Quanto mais profundo, pior o prognóstico. O tratamento varia de selantes oclusais, tratamento restaurador ou até mesmo os mais invasivos, como endodontia e exodontia. A proporção desse caso clínico é apresentar o caso de uma paciente de 11 anos do sexo feminino que apresenta reabsorção no elemento 47. Aqui são as radiografias, né, a panorâmica e a bite-wing da paciente. Aqui a gente consegue ver, né, a reabsorção bem extensa, inclusive, acometendo a dentina desse elemento. Aqui a visão intraoral da região retromolar, né, da paciente. Aqui a gente consegue ver que o elemento ele está totalmente incluso. Devido ao tamanho, né, dessa reabsorção, optamos por realizar exposição cirúrgica do elemento e posteriormente abertura e restauração. Então aqui estamos fazendo a aplicação, né, do anestésico tópico, anestesia infiltrativa. Com o auxílio de uma lâmina 15C, realizamos a remoção do tecido que estava ainda recobrindo esse elemento 47. Um mês após essa remoção, né, do tecido, após a olectomia, né, realizamos a foto e optamos por realizar a abertura do elemento. Então, fizemos a radiografia para iniciar. Realizamos a abertura com uma broca 1014, né, uma broca esférica. Para nossa surpresa, quando ampliamos essa cavidade, não encontramos nenhum tecido amolecido de fácil remoção com instrumento manual. A única coisa que encontramos foi essa fina camada de um tecido bem gelatinoso, bem escorregadio, de difícil remoção com uma colher de dentina, que só foi possível ser removido com o auxílio de uma pinça. E aí, né, vocês conseguem ver esse tecido bem, né, gelatinoso, meio, né, como se fosse uma cola mesmo. E após a remoção desse tecido, encontramos uma dentina bem rígida, porém bem irregular, como se fosse uma dentina meio inacabada. Realizamos a restauração com o CIV, né, o Rivalite, e aqui fizemos a radiografia periapical após um mês da abertura e restauração. Aqui é uma comparação, né, entre a inicial e um mês após a restauração. E a paciente retornou 8 meses após o procedimento,
e aí realizamos a radiografia periapical. Na comparação entre a inicial e 8 meses após o procedimento, conseguimos ver a continuidade, né, do crescimento radicular, o paciente continuou sem nenhuma sintomatologia. Então, concluímos que o diagnóstico precoce da reabsorção intracoronária pré-eruptiva só é possível através da análise adequada e cuidadosa de radiografias de dentes não erupcionados. Mas estudos são necessários para o maior conhecimento dessas lesões e sua etiologia para maior diagnóstico, prevenindo erros. A abordagem ideal do tratamento leva em consideração a progressão da lesão, tamanho da lesão, estado de erupção do dente, se tem envolvimento pulpar. E o melhor tratamento é aquele que é decidido com os pais responsáveis da criança. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada.